dia, galera. Nós estudamos aí a lição vários dias da semana. Hoje é quarta-feira, metade da semana. E mais uma vez estamos aqui no Encontro Diário para estudar a lição com você. Antes de estudarmos a lição de hoje, eu quero mandar um abraço para a Manuela Gregório, que é uma moderadora do grupo de estudos da lição. Um abraço para você, que Deus te abençoe e que através do estudo da Palavra de Deus você possa crescer cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a lição de hoje vem falando sobre o bom pastor. E a passagem que nós vamos ler hoje se encontra em Mateus, capítulo 26, verso 31. Mateus 26, verso 31 diz assim: Então Jesus lhe disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Bom, Zacarias fala sobre o pastor ferido. Ele vem falando sobre o pastor inútil, o pastor que não serve para nada, e quando ele se refere ao bom pastor, ele fala que esse pastor seria ferido. Nós encontramos essa profecia em Zacarias 13, verso 7. Mas quando o pastor fosse ferido, o verso continua e ele diz assim, e as ovelhas ficariam dispersas. Eu não sei quanto você sabe como que é o pastor do Oriente Médio, mas só para você ter uma ideia, o pastor do Oriente Médio, ele cuidava de muitos rebanhos, né, de muitas ovelhas. Geralmente ele ia sempre à frente, verificando se tinha algum lobo, algum buraco, alguma cilada para que ela não pudesse cair. Protegia, levava para cuidar dos animais, sabe? Protegia de tudo. O pastor sempre cuidava das ovelhas. E é interessante que Deus compara, a profecia messiânica compara Jesus como nosso pastor e nós como suas ovelhas. Quando essa profecia se cumpriu em Mateus verso 26, Jesus estava prestes para ser morto, para ser ferido. E as ovelhas, depois que a profecia diz que depois que o pastor fosse ferido, as ovelhas ficariam dispersas. E foi isso que aconteceu. Lá no verso 56, diz assim, tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando, fugiram. Quando Jesus foi ferido, quando foi morto, todos os discípulos fugiram. Deixaram Jesus sozinho, sabe? Ficaram dispersos. Quando nós estamos sem Jesus, quando estamos como ovelhas perdidas, nós não encontramos pasto, nós não encontramos água para beber, sabe? Porque estamos sem o pastor, ficamos dispersos. E o pastor foi ferido, e ele foi ferido por mim e por você, e muitas vezes sem a ovelha, sem o pastor, a ovelha não sabe para onde vai, ela fica perdida, sem caminho, sem um guia. Sabe, eu quero te convidar hoje, na metade dessa semana, para que você convide Jesus para ser o pastor da sua vida. Salmos 23, o que ele diz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E João termina dizendo assim, olha, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sabe, Jesus quer ser o pastor da sua vida. Talvez você esteja como uma ovelha perdida, sabe? Sem direção, sem rumo, mas hoje Jesus quer ser o pastor da sua vida. Por isso convide hoje, para que Cristo possa ser o pastor da minha vida e da sua vida. Até mais, até amanhã, que Deus te abençoe e te dê um feliz dia.